Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos sequência aos estudos das nossas lições Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos na lição de número 6, o tema da lição Igreja, Organismo e Organização. Logo no primeiro detalhe, nós temos a imagem da lição 6, temos um notebook, um caderno e bíblias, ok? Aqui nós observamos na lição 7, que vai ser estudada no próximo domingo, nós temos mãos humanas. Veja que a lição 6, ela vai tratar especialmente da igreja como organização. E a lição 7 vai tratar como organismo. Mas vejamos a lição 6, ela tratando no aspecto de organização e organismo. Veja aí a estrutura da igreja cristã. Ok? Olha, a igreja como organismo, a igreja como organização, aqui já é uma introdução, porque a aula 6 e 7 é uma só. Ok? Veja o tópico 2, igreja é um organismo vivo e organizado. E no último tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Esse tópico de número 3, onde vai falar sobre o episcopal, presbiteral, congregacional, o sistema de governo da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, e veja o nosso comentário a partir de agora. Ok? Então veja, lição 6, a base do ministério da igreja. Veja o que é organização e organismo. Está bem detalhado na lição, mas logo no desenho a gente vê que a organização ela tem que ter um escritório. Veja a caderneta, um caderno, veja o notebook, o computador, veja também livros e bíblias. Veja que também precisa de templos, isto é a organização, precisa de transporte e assim vai. A igreja organismo, veja que é formada apenas de pessoas, que vai para o céu. Amém? Organismo vivo, não inanimado, não perecível, mas que pode ter acesso à vida eterna. Olha aí a igreja como organismo vivo. Agora vamos estudar esta lição. Veja os tópicos a seguir e o último tópico, veja a forma da organização da igreja na atualidade. Vamos estudar, começando a aula, hein? Vamos lá? Anote aí o primeiro. Bispo. Segundo, presbítero. Terceiro, diáconos. Diáconos. Bispo, presbítero e diáconos. Esse aqui é o modelo bíblico. Onde está o presbítero? Olha, abaixo do bispo. Onde está o diácono? Abaixo do presbítero. Mais uma vez, onde está o presbítero? Abaixo do bispo. E onde estão os diáconos? Abaixo dos presbíteros. Então, nós temos 1, 2 e 3. Na aula extra, nós vamos estudar que Pedro, ele foi bispo, presbítero e apóstolo. Então, esta aula promete, é necessário nós estudarmos a primeira e a segunda parte desta aula. E nesta primeira parte, veja a base dos cargos da igreja local como organização e organismo. Porque um está ligado à outra. Por isso que no Novo Testamento a igreja, ela se reunia. Olha aí, pessoas se reunindo. Uma congregação a nível local. Agora observa que a base dos cargos da igreja, a gente vai falar do ponto de vista bíblico e do ponto de vista congregacional atualizado hoje. As formas das tradições cristãs, por exemplo, a Assembleia de Deus, como é a forma de governo que ela tem? Será que é esta aqui? Será que tem bispo, presbítero e diáconos? Ou tem mais? Ou tem menos?
E cada igreja difere uma da outra. Veja aí o tópico 3, estude bastante o tópico 3 e escute essa aula. A base está, nós vamos tratar do assunto principalmente do aspecto bíblico. Por quê? Porque a igreja ela tem uma organização dentro do Antigo Testamento que dá luz e base para a instituição do Novo Testamento. E no Novo Testamento é instituído, veja, apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, observando a base dos cargos da igreja do Novo Testamento, depois nós vamos levar para a atualidade as nossas igrejas, ok? Então, está nos cargos dos anciãos do Antigo Testamento. Então, aqui já temos uma luz com base para ensinar biblicamente quais os cargos mencionados na igreja do tempo dos apóstolos. E com que base a palavra bispo, presbítero e diáconos foram inseridos no texto? Com qual perspectiva e com qual luz eles vieram a ser escritos? Vamos lá. A base está nos cargos dos anciãos do Antigo Testamento. Lembra dos anciãos que Moisés, presta atenção, instituiu Arão como ancião principal e depois instituiu os seus 4 filhos? Arão e os seus 4 filhos já são 5. 4 filhos mais um principal, que é o Arão, 5 pessoas. Vamos aqui para o desenho? Vamos lá. Ok? Então, observa. Vamos lá? Lembra de Moisés? Instituiu Arão, que abaixo estavam seus 4 filhos, e que abaixo estavam os levitas, com seus deveres diários. Ok? Então vamos lá, anote aí. Moisés seria aqui o bispo, representando aqui Cristo. Bispo dos bispos. Ok? Porque Moisés é maior do que Arão. E Moisés, quando instituiu Arão, e Arão, agora nós temos os seus 4 filhos, ó, tem Arão 1 e os 4 filhos aqui. Somando, eu tenho 5 ao todo. Esses 5 aqui está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 11, onde fala, presta atenção, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nós temos o profeta, melhor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 11. Ok? Temos quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o modelo de função que o Senhor deu à igreja. Ok? Deus deu dons aos homens. Esse é chamado de ministério. Ministério. Então, observa-se que os 4 filhos de Arão, mais o Arão, são 5. Então, esses 5 aqui representam, biblicamente, os 5 ministérios. Ok? Agora, nós vamos levar aqui para o lado dos presbíteros e os diáconos. Então, anote aí. Quem são os presbíteros aqui? Os presbíteros. Nós vamos... Presbíteros. Anote aí. Por exemplo, Pedro foi um presbítero. Vocês sabiam que Pedro foi presbítero? Mas Pedro não era apóstolo? Também. Ele era apóstolo, ele era presbítero e bispo. Quando foi que ele foi bispo? Ele foi bispo diretamente por Jesus. Os bispos atuais são elegidos por presbíteros. E os presbíteros são os 5 ministérios. Por quê? Porque se Pedro era apóstolo e ele disse, eu sou presbítero, então o nome presbítero é o mesmo que ancião, no texto grego. E
é um nome genérico dado aos 5 ministérios. Por exemplo, o apóstolo é um presbítero, o profeta é um presbítero, entendeu? Os 5 ministérios, o pastor é um presbítero. Então, os presbíteros são os 5 ministérios. Aqui nós temos o quê? O Pedro sendo o quê? Presbítero, anote aí, presbítero, e Pedro também sendo apóstolo. Quando foi que ele disse isso? Lá em 1 Pedro, veja lá, 1 de Pedro, veja capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer assim: eu sou presbítero juntamente com eles, com os demais. Agora, chame um pastor hoje de presbítero, a cara já começa a mudar, por falta de entendimento. Um pastor é um presbítero. Um presbítero pode ser um pastor, um mestre, aí já muda, entendeu aí? Mas um pastor é um presbítero, um apóstolo é um presbítero. Pedro era apóstolo, mas ele disse, eu sou presbítero, juntamente com eles. Agora, o sistema atual, agora pegou. Ele coloca o presbítero na 3ª categoria, aí sai totalmente do ensino padrão cristão bíblico. Como assim? Porque nossa igreja, ela coloca o pastor, né? Tem o pastor presidente, que é o da convenção, tem o pastor local, e depois do pastor tem o evangelista, que é o pastor consagrado auxiliar. Depois nós temos os presbíteros. Agora veja que categoria o presbítero se encontra na atualidade. Se nós contarmos do pastor local, ele está na 3ª categoria. E se contar do pastor presidente, ele está na 4ª categoria. Isso contar da convenção para cá. Então, biblicamente, não há isso. Pedro era um presbítero e ele era apóstolo e era bispo. E o que é um bispo? Qual é a diferença entre bispo e presbítero? Nossa igreja nem bispo tem, só para vocês entenderem como está fora da padronização. Mas está dentro da tradição, que eles adquiriram, não sei como. Então, observa-se que dentro da padronização bíblica, essas igrejas, as nossas igrejas, de uma forma geral, está totalmente fora do padrão. Entendeu? Biblicamente falando. Mas prefere ir pela tradição e nós devemos respeitar, embora não seja bíblico. Oramos para que volte ao padrão bíblico as igrejas. Entendeu? Agora, qual a diferença entre bispo e presbítero? O bispo é um presbítero. Porque a palavra bispo no original, ela vem lá de uma frase que diz primus entre pares. Primus entre pares. Isto é, ele é o principal presbítero dos demais. Quando Jesus elegeu a Pedro, quando ele disse, apacenta as minhas ovelhas 2 vezes, e depois diz, apacenta os meus cordeiros, Jesus elegeu a Pedro diretamente a bispo. Foi Jesus quem constituiu Pedro a bispo da igreja. Ele foi o primeiro bispo da igreja. Entendeu? Não foi papa. Ele foi bispo da igreja. Não foi arcebispo. Ele foi bispo da igreja. Porque ele foi o líder entre os presbíteros, sendo presbítero juntamente com eles. Depois foi elegido Tiago, o irmão do Senhor. Porque a igreja teve, a princípio, Pedro, depois Tiago e depois Paulo. Glória a Deus. Então, observando esse contexto bíblico, nossas igrejas estão totalmente assim, meio que precisa de um conserto ministerial, textual, escriturístico, bíblico. Eu não sei se falta sentar para aprender, porque é difícil a pessoa sentar e aprender. É muito difícil. As pessoas acham até mesmo que é humilhante estar sentado para aprender. Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia,
escrevendo várias vezes em cadernos, como eu escrevo aqui. Várias folhas, todos os dias. Será que é humilhante para um doutor estudar anos e muitos anos para entender a anatomia humana? Isso é humilhante? Para um arquiteto? Enfim, meus irmãos, as pessoas erram por falta de conhecimento. Jesus, melhor, lá no Antigo Testamento, lá em Oséias, Deus fala que o meu povo está sofrendo ou está perecendo, morrendo por falta de conhecimento. Então o problema não é só o diabo, o problema é a falta de conhecimento também. A falta de conhecimento é pior do que o diabo. Porque não é o diabo que faz pecar pelo texto que foi dito agora. É a falta de conhecimento. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Então, observando aqui, nós estamos dentro do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É uma Bíblia só, meus irmãos. Não é duas Bíblias, é uma Bíblia só. Nós não temos divisão da Bíblia para estudo. Nós temos uma Bíblia para estudo. É uma luz dando luz a outro texto, aclarando a outro texto. E o ministério do Novo Testamento é baseado no Antigo. Observa-se os levitas do Antigo Testamento. Os levitas do Antigo Testamento. Anota aí. Olha aqui os levitas do Antigo Testamento. São os diáconos de hoje. Agora não vá sair chamando os diáconos de levitas. Nós estamos mostrando aqui por que presbítero, pastor, né? Diácono. Olha aqui. Lá no Antigo Testamento, levitas, diáconos na atualidade. E no Antigo Testamento, os levitas eram divididos em seus devidos deveres. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, que lança luz e fundamento para a doutrina cristã. O Novo Testamento são verdades da graça de Deus para a igreja. E como ensinar a doutrina para a igreja se não tiver base na doutrina dos apóstolos e dos profetas? Eu estou dizendo que o Deus que começou é o Deus que finda a história. O Deus do Gênesis é o Deus do Apocalipse. E o Deus que instituiu Moisés é quem enviou Jesus. E Moisés é um tipo de Jesus. Moisés instituiu 70 anciãos. E Jesus enviou 70 discípulos. Veja a comparação. A igreja tem a lei de Cristo no Novo Testamento. Enquanto no Antigo Moisés deu a sua própria lei, vinda de Deus. A gente diz a sua própria lei por causa que leva o seu nome. Mas a lei era de Deus, divina. A igreja tem a lei de Cristo. Estamos estudando aqui a base do episcopado bíblico dentro de todo o escrito sagrado. Aqui nós temos o princípio de tudo. Por exemplo, a cabeça do Antigo Testamento, veja a hierarquia: Moisés, Arão, os 4 filhos, os levitas, ainda tinham os anciãos do povo, que eram os civis. Estes não eram os religiosos. Os anciãos civis cuidavam dos problemas civis da sociedade de Israel. Então, qualquer problema civil, esses anciãos resolviam, sem precisar de Moisés. Esses não eram religiosos, não usavam paletó e nem gravata. Hoje confunde tudo, irmão. Alguém constrói, faz tempo, coloca como presbítero. Alguém é dono da farmácia, é dono da sapataria, coloca como presbítero. E na hora da mensagem, e agora? Qual é a mensagem desses homens? Será que é assim que unge e consagre o ministério da igreja na atualidade? Como se o presbítero fosse uma carta de negociação, aonde eu, para querer aquele membro dentro da minha igreja e ele não saia, eu tenho que consagrar presbítero?
Pois bem. Moisés vem de um sacerdócio superior, que é denominado de sacerdócio universal, que foi ministrado por Melquisedeque e não pertence a uma nação. Moisés é maior no sentido de que o sacerdócio é maior. Por isso que Jesus é superior a Moisés. Entende? Porque Jesus, ele tem uma nova e mais superior aliança. Glória a Deus. Embora Israel tenha sido convidado para participar do sacerdócio de Moisés. Enquanto o sacerdócio de Arão não era o de Moisés. Era o levítico. Por quê? Porque ele foi criado como emergência. Por isso a instituição dos sacerdotes na nação de Israel. Deus queria toda a nação. Como a nação inteira rejeitou, Deus fez agora uma tribo sacerdotal. Olha a diferença de uma nação para uma tribo. Pelo discernimento, Arão e os 4 filhos, 5, nós temos 5 ministérios. Arão como seu principal sacerdote levítico. Nós estamos estudando aqui a liderança deixada por Deus no Antigo Testamento. Ok, Deus revelou, veja no começo, pelos pais. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente se revelado aos pais pelos profetas, a nós nos revelou nesses últimos dias pelo Filho. Observa-se que os pais eram o primeiro modelo de revelação. Depois os patriarcas, pai de pais. Aí nós temos profeta, rei, juízes, nós temos muitos até chegar o apóstolo. Entende? Esses são os modelos de revelação até chegar o apóstolo. Então veja que estamos estudando aqui a base do Antigo Testamento que está servindo para principiar o estabelecimento do governo da igreja no Novo Testamento. Nós estamos falando aqui sem nenhuma ligação com qualquer denominação. Estamos falando pela Bíblia. Embora a minha igreja tenha uma tradição diferente e nós respeitamos. A sua também tem uma tradição diferente e também respeitamos. Agora oramos a Deus que haja um consenso de que a palavra de Deus é superior à tradição. Amém? E é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então haja alguém que seja corajoso e veja isso. Agora, quem inventou essa tradição, não sei. É antiga. Quem criou, não sei. Mas foi alguém que não tinha conhecimento, que não sentou para aprender, para estudar. O texto da Bíblia está aqui. Esse vídeo não vai ser tirado, estará sempre no ar. Estará sempre ao público. E não vai voltar mais atrás esta fala. E vai servir de bênção para muitos que nos escutam. Nos Estados Unidos, lá também no México, eles têm um modelo bíblico de que presbítero é uma função dos ministérios, dos 5 ministérios. Não é de terceira categoria, como se fosse um diácono do pastor. Aquele que te ungiu a presbítero, ele não tem nada a ver com isso. É com você e Deus. A tua unção, o teu ministério foi dado por Deus. Mas alguém que não entende essa parte de colocar como terceira categoria, pois bem. Os levitas, tipo do diáconos, isso já começa a ajudar a entender. Isso dentro do Antigo Testamento para o Novo. Veja a instituição dos diáconos, lá no Antigo Testamento, os levitas. Então veja que temos Moisés, que é um tipo de Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o bispo dos bispos. Olha aí. Jesus é o bispo dos bispos. Nós vamos estudar na aula esta de uma forma bem especial. O bispo é um título. Entendeu? O bispo é um título. Os ministérios são funções. Apóstolo é função, pastor é função, evangelista, mestre, são funções.
Mas bispo é título. Quer dizer que a pessoa pode ser chamada de bispo. Entendeu? É um título. Pois bem. Jesus não é arcebispo, nem é papa. Ele é o bispo dos bispos. Então tem o bispo e tem os bispos. Isto está na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ensinar a Bíblia. Né? Tem que ensinar a Bíblia. Felizmente. Não infelizmente. Abaixo de Moisés tem Arão. O bispo e os filhos de Arão, os presbíteros. Será que é difícil entender isso, irmão? Nós estamos falando do bispo dos bispos. Tipo de Moisés, Jesus. Aí temos Arão e os filhos de Arão. No sacerdócio, os presbíteros. Não são 5? E tem os diáconos, que seriam os levitas. Meu irmão, está muito fácil isso. Veja que os filhos de Arão trabalham junto com Arão. E os levitas auxiliam. Isto é, os diáconos. O bispo está acima dos presbíteros, porque ele foi elegido entre os iguais. O bispo é um presbítero, mas agora, como elegido, ele é o cabeça dos demais presbíteros. Ele é o presbítero principal. E qual a diferença entre bispo e presbítero? Vamos lá? Desenho? Mais uma vez. Efésios capítulo 4, versículo 11. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. 1, 2, 3, 4, 5 ministérios. Deus deu dons aos homens. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esse aqui são os presbíteros, todos eles. Pedro era um presbítero e era apóstolo. Já aí você entende porque que aqui são os presbíteros. Presbíteros. Que é igual a ancião. Ok? Esses são, aqui de Efésios 4, os religiosos no sentido não pejorativo da palavra. O da religião. Ok? Esses presbíteros bíblicos são diferentes dos presbíteros, veja aí, no nível pentecostal. Aqui não tem terceira categoria. Os presbíteros não estão em terceira categoria. Eles são iguais. Então se elege um desses aqui para ser o bispo. Por exemplo, se elege aqui o Pedro, ele era o apóstolo. Então esse aqui será o bispo. Será que é difícil entender isso? Que um desses aqui é o bispo, os demais presbítero, mas o bispo também é presbítero, porque ele foi apenas escolhido para liderar. Pedro liderou ovelhas e cordeiros. Por isso que foi presbítero direto por Jesus. Bispo. Agora, no nível pentecostal brasileiro, na atualidade, não se fala assim. Se fala o presbítero como ajudante do pastor, debaixo do evangelista. Nós estamos ensinando a Bíblia. E a Bíblia revela 5 ministérios. A Bíblia, a palavra de Deus não estabelece, por exemplo, um pastor, depois o evangelista, depois o presbítero. Não está assim na Bíblia. Ou você pode colocar nos comentários se está assim. Onde foi que você viu isso na Bíblia? Mas é a tradição. Respeitamos. Mas estamos mostrando biblicamente que os presbíteros não estão na terceira categoria, como é colocado. Quem inventou isso? Isso é um dos erros mais fortes que existe na atualidade. Fora totalmente de contexto e de interpretação da Bíblia. E assim ficou até os dias de hoje. Pouco sabe desse assunto, porque uma igreja é diferente da outra, no seu termo organizacional de ministério. Ninguém tem coragem de mudar
a tradição para a Bíblia. Entendeu agora? Ninguém tem coragem de mudar, essa que é a realidade, irmão. A Bíblia está assim, mas ninguém tem coragem de dizer, vamos para a Bíblia, pessoal, está aqui a Bíblia. Eles continuam na sua tradição. Não é ruim isso. Mas é o que acontece. Nos dias de Jesus, tinha a tradição dos judeus. E Jesus dizia, vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Será que Jesus estava ensinando errado? Jesus estava ensinando o correto. Mas eles tinham a tradição. E eles preferiram a tradição. Será que é difícil voltar à palavra de Deus? Se você foi ordenado a um presbítero, você é um ministro de Deus. Você é um ministro da casa de Deus. O presbítero, ele é um dentre os 5 ministérios. Na atualidade, não vou nem dizer que você faça o teste. Chamar teu pastor de presbítero. Não faça isso. Biblicamente, ele é um presbítero. Porque na nossa igreja, presbítero é menor do que o pastor. Por causa da tradição. Entendeu? E se chamar um presbítero de irmão, aí a coisa está feia. Como se o presbítero não fosse irmão. E presbítero, vocês observam que nem título é para chamar o presbítero, fulano de tal. Não é título. Título é bispo. E bispo nem existe. Existe pastor presidente, que é o bispo. Que deveria ser chamado de bispo. É chamado de pastor presidente. É difícil, né? E muito duro. Interessante que se não chamar eles de pastor, presbítero ou outros, apóstolo, AP, eles ficam com a cara feia. Eles mudam o semblante. Se você disser assim para um pastor, vou lhe receber como presbítero, ele vai dizer, mas eu sou pastor. Como é que o senhor vai me... A tradição é terrível, irmão. Entendeu agora? A tradição é terrível. Um pastor é um presbítero. É o nome genérico dado a presbítero. Presbítero é o nome genérico dado a pastor, apóstolo, a profeta, evangelista e mestre. Glória a Deus. Quer que eu pare ou quer que eu continue? Só mais um pouquinho, vamos lá. Ensinar essa realidade que eu estou dizendo agora, pela Bíblia, hoje, vai ganhar muitas inimizades. Tem que ter coragem. E aí? Respeite a sua tradição. Respeite a sua tradição. Mas o que é bíblico é bíblico. Muitos deles se acham o dono da verdade. Porque prefere a tradição. Essa aula vai estar gravada e não vai voltar mais atrás. Vai andar no mundo inteiro. E é bom que ande no mundo inteiro. Só assim muitos vão sentar para escrever o que está escrito na palavra de Deus. Nós vamos continuar na aula extra esse assunto. Pode parecer polêmico para alguns, mas para mim não é. Isso é libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vou deixar aqui o nosso zap para você entrar em contato e estudar profundamente essa lição de número 6. Organismo e organização. Amém? Aguarda aí, vou deixar aí o zap. O DDD é 85 9
991 28 12 60. Certo? É o nosso zap pessoal. Entra aqui. A aula vai estar em forma de link. É só apertar, já estuda. Só no zap essa aula, a segunda parte. Certo? Professor Rosileudo Lima. Entra no zap 85DDD 991 28 12 60. Ok? Vamos estudar. É bastante proveitoso e deleitoso. A palavra de Deus não é pesada, porque Jesus disse, o meu fardo é leve e suave. Amém? A paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula, que tem muita coisa para nós, se Deus quiser. Amém.